O remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e sobreviverá em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos nós tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Todo aquele que crê nela não será confundido. Amém? Irmãos, devemos rogar pelo povo escolhido de Deus e agradecer pela oportunidade que Deus nos deu de assim sermos, por adoção, filhos de Deus Altíssimo. Então é necessário que possamos entender a palavra de Deus e crer verdadeiramente que Cristo ele veio para salvar todo aquele que tem a necessidade de salvação, tanto gentios como bárbaros, tantos outros que não têm o conhecimento da verdade, mas que busca o entendimento correto, o entendimento de justiça, que é a salvação em Cristo Jesus, possa ouvir as nossas bocas esta maravilhosa e bendita palavra de Deus, que é o poder realmente de salvação para aqueles que não têm a Cristo como único e todo suficiente Salvador. Amém? Então, irmãos, vamos estar estudando, vamos estar orando pela obra batista, bíblica, missionária. Possamos desde já estar nos preparando para começarmos o nosso trabalho de evangelismo de uma forma condigna para com o Evangelho de Cristo, e que tudo seja para a honra e glória somente dele. Amém? Antes de entregar a palavra ao pastor Anísio, vamos louvar uma oração. Vamos ficar de pé, por favor. No Bom Porvir, 104 da Constituição. Louvemos a Deus. O dia alegre chega, radiante em santa luz, quando afinal vencido o mal vier reinar Jesus, o Salvador domínio terá de mar a mar, e sob a sua proteção os seus vem congregar. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Jamais a voz do engano no mundo se ouvirá, jamais o amor do tentador o povo afligirá, mas todos a verdade somente falarão, e ao grande Deus os santos seus como adorarão. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos.
Pastor Anísio, com a palavra. Bom dia, amados irmãos. É uma alegria estarmos juntos para estudarmos a santa palavra do nosso bom Deus, procurando aprender e aplicar em nossos corações para a honra e glória tão somente do nosso bendito Deus. Peço aos amados irmãos que estejamos orando uns pelos outros, Deus esteja nos abençoando para a honra e glória dele, nos fazendo firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, para assim estarmos sempre aptos a agradá-lo, fazendo aquilo que ele quer. Peço aos irmãos que orem, como o irmão disse, pela retomada de alguns trabalhos. Já estão liberados trabalhos presenciais em Bujão, em Juazeirinho. Que Deus esteja nos ajudando a fazer a vontade dele nesses campos missionários para a honra e glória tão somente dele. Também pelo trabalho que tem sido desenvolvido na internet, né? Graças a Deus fizemos a conferência remota e foi uma bênção, não só para a nossa igreja aqui, mas para outros irmãos espalhados pelo mundo da fala da língua portuguesa. Então, que os irmãos estejam orando. Na sexta-feira passada tivemos uma reunião entre os homens também muito proveitosa, uma boa participação com o estudo da palavra, de forma a responder algumas perguntas, e por esse trabalho que é feito aqui na igreja, que é colocado na internet, pelo Instituto Bíblico, que é tudo na internet, e também pela leitura da Bíblia que nós estamos fazendo, a leitura compartilhada de Provérbios, que todos estejam se engajando nesses trabalhos, que venham, então, além de assistir, estejam também transmitindo por meio dos compartilhamentos para outras pessoas também tomarem conhecimento da palavra de Deus. Quando nós fazemos isso demonstra que nós temos um engajamento na obra de Deus, que a obra de Deus não é alguma coisa qualquer, mas algo bem definido para o serviço do nosso Deus. Amém? Quando, por exemplo, você é um torcedor de time e você descobre que o seu time está sendo transmitido o jogo do time lá no canal do YouTube, ou seja, você logo compartilha com os seus outros amigos torcedores. Agora imagine nós que somos salvos, como devemos proceder no que diz respeito à palavra de Deus. É uma maneira que nós temos hoje de divulgar, então vamos aproveitar e fazer para a glória de Deus. Amém? Hoje nós vamos estudar argumentos cessacionistas, ou seja, argumentos bíblicos que mostram que os dons de sinais eles desapareceram com o fechamento do Novo Testamento. Eu não sei se nós iremos conseguir fazer todo o assunto em uma escola dominical, acredito eu que não, mas hoje nós estaremos iniciando esse assunto para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos estudar, nós inclusive já fizemos isso de casa, mas aqui na igreja nós nunca o fizemos. Vamos aproveitar para fazermos esse estudo aqui, para fortalecer a fé dos irmãos e também que outras pessoas, que outros irmãos que não estão aqui na igreja, que não estão aqui na Paraíba, possam também se alimentar desse assunto. Nós somos sabedores que no século passado, desde o início do século passado, surgiu os movimentos pentecostais e carismáticos, em que hoje em dia eles extrapolam os limites até mesmo deles mesmos, onde você tem determinados serviços que ultrapassam mesmo a linha da bizarrice. Porém, ainda dentro desse campo, o chamado dom de línguas ainda merece uma atenção especial,
porque ainda é um entrave para muitos e muitos. Essa semana eu estava dando uma observada no assunto e encontrei um pastor dito batista falando porque as igrejas batistas não falam em línguas. E abaixo, olhando ali nos comentários, várias pessoas que se diziam batistas, eu sou batista, a minha igreja, as pessoas falam línguas. Ou seja, existe dentro de falsos batistas essa abertura para esta doutrina que é pedra de tropeço, para esta doutrina que é inimiga do Evangelho, é inimiga da Bíblia e consequentemente inimiga de Deus, porque ela é uma doutrina mentirosa, certo? Então, quando nós falamos que os dons cessaram, nós falamos com base nas Sagradas Escrituras. E no nosso argumento, nós temos o seguinte, né? Definido de que alguns dons que foram apresentados no Novo Testamento são ordinários e outros são perpétuos, ou seja, os dons ordinários, estes deixaram de existir. Os dons perpétuos, estes continuam existindo e existirão até quando Cristo vier buscar o seu povo. É muito importante se dizer isso, por quê? Porque há, por parte dos contraditórios, uma acusação: não, os batistas fundamentalistas não creem no Espírito Santo, certo? Muitas vezes as pessoas me perguntam: por que vocês não acreditam no Espírito Santo? Não é isso. Nós não acreditamos na operação do erro que é praticada pelos meios carismáticos pentecostais. A própria palavra de Deus em Tessalonicenses fala-nos que esse ministério da operação do erro já trabalha, já atua, certo? Então, desde lá da época dos apóstolos, que já havia um trabalho da operação do erro e que ele vem sendo progressivamente, ele vem atuando progressivamente, ele vem aumentando a cada dia, a cada instante. Os dons extraordinários, eles tiveram uma duração tão somente até ao fechamento do Novo Testamento. Quando o Novo Testamento foi concluído, então esses dons extraordinários, eles deixaram de existir, eles cessaram, certo? Eles não mais faziam parte do contexto das igrejas do Novo Testamento, nem da vida dos demais crentes naquele período. Porém, os dons ordinários, os dons, digamos assim, os dons permanentes, eles continuam, certo? Vamos olhar alguns dons de ministério, certo? Romanos capítulo 12, versículo 7. Romanos 12, 7. Você vê que lá em Romanos capítulo 12 você tem uma série de dons, certo? Que são dons permanentes. Por exemplo, versículo 7 diz: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. São dons. A igreja dispõe de tais dons no presente momento. Os irmãos que pregam estão ministrando. Quando às vezes você tem uma conversa reservada com o irmão e o exorta, você está exortando. Isso é um dom que Deus lhe deu. Isso é um dom que Deus deu à sua igreja para capacitar os membros para o serviço, certo? Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. A palavra santa do nosso Deus nos diz em Efésios 4, 11 o seguinte:
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Certo? Destes dons, alguns já deixaram de existir. Você não tem mais profetas, você não tem mais apóstolos, certo? E mais adiante na linha do estudo, nós iremos perceber isso, porque a igreja ela se fundamentou na doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, é fundamento, é base, não é continuidade, não é edificação, é base. Porém, nós ainda temos evangelismo, nós ainda temos pastores e nós ainda temos doutores que operam para a edificação da Igreja de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, a palavra de Deus diz, versículo 1 a 7, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário que também tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então você veja o seguinte, aqui o ministério pastoral é um dom que Deus dá à igreja. A igreja de Cristo ela recebe um dom pastoral. Porém, esse dom ele tem um princípio regulador, certo? Ele tem um princípio regulador. Que princípio regulador é esse? A Bíblia diz, olha, se alguém almeja, certo? O episcopado está desejando, querendo uma excelente obra. Porém, é necessário. Aí ele dá lá uma sequência de coisas que são necessárias para que alguém possa, de fato, exercer o dom pastoral. Certo? Não é qualquer pessoa, de qualquer forma. Pode ser chamado qualquer salvo dentro dos pré-requisitos das Escrituras. A Escritura dá um pré-requisito, é assim, certo? 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 28. 1 aos Coríntios 12, 28. Aí nós vamos ter aqui exatamente esses dons temporários, certo? Que não mais fazem parte da vida da igreja. A uns pôs Deus primeiro na igreja, aliás, alguns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Então aqui você tem alguns desses dons que não mais fazem parte da vida da igreja, certo? Hoje nós estamos vivendo um momento excepcional no que diz respeito, por exemplo, a curar. O mundo vive uma pandemia em todo o mundo, tem igrejas carismáticas, pentecostais,
todos os carismáticos e pentecostais, eles advogam terem o dom de curar, e no entanto você não viu essas pessoas exercendo esses dons agora nessa pandemia, certo? Não é deslealdade nem desonestidade intelectual citar esse fato, porque é preciso que as pessoas entendam, certo? As pessoas entendam que tem determinadas coisas que não mais ocorrem hoje. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, pastor, Deus não pode. Deus pode curar, Deus pode fazer milagre, Deus pode fazer qualquer coisa, mas não tem homem algum com esse dom nos dias atuais, como querem, como pretendem, como advogam os pentecostais carismáticos. Não existe nos dias de hoje o exercício de tais dons. Romanos capítulo 12, versículo 8. O que exorta, usa esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Aqui nós temos dons que permanecem na igreja, certo? Aqui nós temos dons que permanecem na igreja. Exortação, repartir. Vocês acreditam que eu nunca vi alguém pedindo esse dom? Senhor, me dá o dom de repartir. Eu nunca vi, por exemplo, essas campanhas que fazem, vamos para o monte, vamos para a fogueira, vamos fazer não sei o quê, campanha do dom do repartir. Não tem nenhum desses nobres teleevangelistas que estejam repartindo. Estão juntando. Você já viu uma corrente de oração, uma vigília, para que Deus dê o dom de repartir? Mas tem irmãos que têm esse dom. Tem pessoas que, se tem um pão, ele reparte com alegria com a pessoa que está precisando, não tem? Eu já presenciei pessoas com esse dom de repartir, certo? Eu já vi pessoas com pouco e repartir, pessoas com muito e não, excluindo os crentes. O que preside com cuidado? Isso aqui eu tenho muito cuidado. O que preside? O que é que o crente faz? O que é que o crente preside? A assembleia. Qual é a função de um crente? Vir à frente, quando o irmão vem aqui, nós chamamos dirigir o culto, né? Dirigir o serviço de adoração, para ser mais correto. Alguém vem dirigir o serviço de adoração, ele está dirigindo o quê? O que é que ele estava fazendo aqui? Ele estava presidindo a assembleia. Aí, olha só, o que preside com cuidado. Que preside com cuidado, ou seja, quem vem, e depois eu vou até fazer um vídeo curto exatamente sobre esse texto, aplicado àqueles que são os chamados dirigentes de serviço de oração, que tem cuidado. Por exemplo, o dirigente, o presidente quando você é presidente de uma assembleia, você tem uma pauta a ser cumprida, não é isso? E aquela pauta depende de você. Então, quem é você? Você está ali para fazer com que a pauta ande com ordem e decência. Então, nós precisamos de exercitar esse dom com cuidado. Eu vou dirigir o serviço de adoração. Aí eu chego aqui e prego. Uma vez eu fui convidado a pregar na igreja na quarta-feira. O dirigente falou 45 minutos. Aí quando eu subi, dei boa noite aos irmãos, li um texto, destaquei um versículo e chamei o pastor da igreja para orar encerrando o serviço.
Está entendendo? Depois de 45 minutos do rapaz pregando. Certo? Então, quem vai dirigir não prega. Quem vai presidir não prega. Quem prega é o pregador que vem depois dele. Quanto mais tempo ele ocupa o espaço, mais tempo ele atrapalha o serviço de adoração. Porque de repente eu vou presidir o trabalho e eu presido de uma forma equivocada, aí eu depois alguém vai cobrar, tá lá, passar para o pregador, eu vou ter de deixar algumas apresentações, alguns irmãos que iam fazer algum especial, alguma coisa eu vou ter de fazer com que saia da porta. Então, uma coisa é eu ser chamado para pregar, uma coisa é eu ser chamado para presidir. Presidir é de uma forma e ela deve ser exercitada com cuidado. Que exercita a misericórdia com alegria. Quando você é misericordioso, faça com alegria, não faça com desdém, com tristeza, com reclamação, não. Faça alegremente. Faça com alegria para a honra e glória do nosso Deus. Você está fazendo para Deus. E 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ver mais uma vez a questão do presbítero, do pastor. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicidade de honra, além de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, aqueles pastores que governam bem, que trabalham bem, eles devem ser estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, é um dom que Deus dá, e Deus dá os nortes de como se deve fazer o trabalho para honra e glória do nosso bom Deus. Bom, então aqui nós temos esses dons de ministérios, né? Quase todos esses foram relacionados ao ministério. Uns foram passageiros, certo? E outros são perpétuos, certo? Acredito que essa primeira etapa fica clara para todo mundo, né? Que nós tivemos aqui dons de serviços, dons aplicados ao ministério, porém esses dons, eles têm duas variantes. Uma, dons perpétuos. Outra, dons extraordinários que deixaram de existir com o final do Novo Testamento. Por exemplo, quando o Novo Testamento foi escrito, não havia mais a necessidade de profetas. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o apostolado foi um dom. Com a morte dos apóstolos, não tem mais como você ter um apóstolo. Mas o apóstolo era um dom ministerial. Está entendendo? Ficou claro para todo mundo aqui? Então vamos seguir em frente, né? Dons extraordinários, também relacionados ao ministério, certo? Vejamos 1 Coríntios 12, 28 a 30. 1 Coríntios 12, 28 a 30. A uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas.
interpretam todos. Aqui você tem uma série de dons, que são dons ligados ao ministério. São dons ligados à chamada igreja dos primeiros, a igreja do primeiro século. As igrejas do primeiro século tinham esses dons. Você encontrava dentro das igrejas esses dons. Porém, a única igreja que fez uso errôneo desses dons foi a igreja em Corinto. Por isso que Paulo escreve 2 vezes a igreja refutando tais erros, tais exageros, certo? Efésios 4:11 nós já vimos, mas vamos ler de novo, porque ler a palavra de Deus nunca é demais. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quando diz ele mesmo deu, mostra que é dom. São dons de Deus dados à igreja, certo? Porém, repito, alguns desses dons foram extraordinários e outros desses dons são perpétuos. Você vai em qualquer igreja de Cristo, tem pastor. Qualquer igreja de Cristo tem aquele que preside, senão não tem serviço, certo? Porém, em toda e qualquer igreja de Cristo hoje você não encontra apóstolo nem profeta, certo? Existiram? Sim, claro que existiram. Nós não podemos negar a existência dos profetas no Novo Testamento, nós não podemos negar a existência dos apóstolos. Nós não podemos negar a importância deles para a condução dos negócios da igreja durante o tempo em que o Novo Testamento foi escrito. E nós só podemos afirmar, depois que o Novo Testamento foi escrito, a total desnecessidade desses dons. Se você tem a Bíblia, para que você precisa de um profeta aqui? Nós temos a Bíblia, nós não precisamos. Se você tem a Bíblia, para que você precisa de um apóstolo aqui? Se a Bíblia não diz para seguir os apóstolos, diz para seguir a doutrina dos apóstolos. Nós temos a doutrina dos apóstolos. Essa igreja ela é alicerçada sobre o fundamento das doutrinas dos apóstolos. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 1 aos Coríntios 12, 8. Mais algum dom específico que foi dado pelo Espírito àquela igreja, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Foram dons do ministério extremamente importantes. Agora, você quer ter sabedoria, você quer ter conhecimento, você vai fazer o que hoje? Vai pegar uma cadeira dessa, botar no canto, abrir sua Bíblia e ler. Toda a sabedoria está na palavra de Deus. A perfeição está na palavra de Deus. Qualquer conhecimento e qualquer sabedoria que venha de fora da Bíblia não serve para a edificação do povo de Deus. A sabedoria e o conhecimento hoje ele emana das Escrituras. Então hoje o Espírito Santo nos lidera, nos capacita a entender as Escrituras. Então tais dons tornam-se desnecessários. Operadores de milagres, 1 aos Coríntios 12, 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Dons de curar. Na realidade, naquele período havia pessoas que tinham dons de curar. Qualquer um não.
Se você contar na Bíblia, você vai ter apenas 84 pessoas no Novo Testamento que exerceram esses dons. Você só tem registro destes e de mais ninguém, certo? Por exemplo, uma boa prova disso é quando Marcos diz que os sinais seguiram os apóstolos. Mas Marcos foi contemporâneo, Marcos viu Jesus, mas ele disse que os sinais seguiram os apóstolos e não ele, testificando Deus com eles. Quer ver? Deixa eu só dar uma lidazinha. Marcos capítulo 16. E nós já retomamos aqui é só uma curvazinha fora da linha, mas que nos mantém na linha, certo? No versículo 20 diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Com eles, não conosco. Se Marcos estivesse ali inserido dentro do contexto de que estava operando sinais, a palavra seria conosco e não com eles, certo? É muito importante se destacar isso. Não era qualquer um, certo? Então, nesse nosso primeiro momento, nós podemos ver o quê? Que os dons no primeiro século, eles foram uma realidade, que esses dons eles são de características distintas. Alguns dos dons, mesmo de ministério, são perpétuos, e alguns outros dons foram extraordinários. Eles deixaram de existir com o fechamento do Novo Testamento. Agora, antes de seguirmos ao análise dessas características dos dons, nós precisamos fazer uma afirmação positiva. Que afirmação positiva é essa? Nós não está na nossa pauta aqui se aceitamos ou não a realidade da obra do Espírito Santo na vida dos salvos. Não entra em pauta esse assunto aqui. Nós não estamos dizendo que o Espírito Santo não trabalha na nossa vida. Nós não estamos discutindo isso, que não entra nessa pauta de estudo, certo? A nossa posição em relação a isso, ela é firme e com base nas Escrituras, certo? Vamos ver alguns textos para podermos então darmos sequência. João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, nós vamos ler do versículo 37 ao versículo 39. Isso é importante lermos esse texto e guardarmos, porque com ele nós fecharemos a boca daqueles que dizem que os batistas bíblicos, fundamentalistas, não acreditam no Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus diz. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto dizia ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus não ter sido glorificado. Então veja bem, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus não havia sido ainda glorificado, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Mas aqui você tem uma promessa de que todo que receber Cristo, esse recebe o Espírito Santo. Amém? Todos nós que cremos em Jesus, nós temos o Espírito
Santo. Por que uma igreja de Cristo não faz uma campanha buscando o Espírito Santo? Porque todos os salvos, eles têm o Espírito Santo. Porque nós não vemos aqui, vamos fazer uma reunião para pedir o Espírito Santo, para buscar o Espírito Santo. Não fazemos isso. Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós cremos nas Escrituras. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. A santa palavra de Deus diz: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Todo crente tem permanentemente, isso é um dom perpétuo que todo crente, na hora em que ele crê em Jesus, ele recebe. Não precisa pedir, ele recebe na hora que crê, para a honra e glória de Deus. E um dos textos mais magníficos sobre este assunto, Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Esse texto, se você não tem ele marcado na sua Bíblia, você deve marcar. Certo? Olha o que está escrito: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, todo crente tem o Espírito de Cristo, e se não tem, é porque não é dele. Então, na hora em que uma pseudo-igreja diz: vamos fazer uma campanha pedindo o Espírito Santo, nós não somos de Cristo. Nós não somos de Cristo. A missiva carismática pentecostal era completamente antibíblica. Ela não tem base nas Escrituras, ela não sabe o que dizem, nem dizem o que sabem. Não tem base nas Escrituras. Não tem base, não tem. O alicerce não é a Bíblia. A nossa posição afirma que todo verdadeiro Filho de Deus tem em si o dom permanente do Espírito Santo. Todos os verdadeiros filhos de Deus têm em si o dom permanente do Espírito Santo. Amém? Porém, a experiência individual de cada um dos salvos em relação ao Espírito Santo é diferente. A forma como o Espírito Santo trata comigo pode ser igual à forma como ele trata com o Neto ou não, porque nós somos pessoas distintas, somos pessoas diferentes. Por isso nós temos algumas recomendações expressamente importantes. Nós temos algumas recomendações que nós devemos colocá-las em prática. Por quê? O crente tem o Espírito Santo, porém o crente pode entristecer o Espírito e o crente pode apagar o Espírito. E isso são experiências individuais. Enquanto um crente na igreja pode estar cheio do Espírito Santo, um outro crente na igreja pode estar entristecendo o Espírito Santo. Enquanto um membro de uma família da igreja pode estar em casa glorificando a Deus, cheio do Espírito Santo, o outro pode estar em casa entristecendo o Espírito Santo. Isso é de extrema importância entendermos para não sermos derrubados, para não cairmos nisso. Vamos ver Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. A Santa Palavra de Deus diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja bem, o Espírito Santo de Deus e você. Você está selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento, para o dia da retirada. O dia da retirada ele é marcado por duas coisas: ressurreição e glorificação. Então, o crente ele está selado, essa garantia de glorificação ou ressurreição, que reside em glorificação, é uma garantia de Deus em nós, pelo selo do Espírito de Deus. Agora, o que é que ele diz? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus? Posso. Devo? Não. Mas posso. Se eu não pudesse, não existia aqui um imperativo para que eu não entristecesse o Espírito. Então aqui você tem uma ordem. Deus está dizendo: não entristeça o Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, cabe um estudo especial nessa área? Sim. Porque aqui nós estamos fazendo um estudo investigativo em relação a um outro assunto, mas cabe um assunto especial, é um assunto de muita edificação para a igreja entender que nós não devemos, em hipótese alguma, entristecer